que se deu a formação do Novo Testamento se a igreja só tinha apenas as escrituras judaicas ou a Bíblia judaica ou as escrituras do Antigo Testamento? Para respondermos a esta pergunta, precisamos de um pouco de história. Se faz, portanto, necessário mencionar de um homem que foi fundamental nesse contexto. Eu me refiro ao Marcião de Sinope, que viveu entre 80 a 160 depois de Cristo e foi considerado aquele que primeiro apresentou um cânon do Novo Testamento. No seu cânon tinha apenas o Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. Dentre essas 10 cartas paulinas, algumas foram editadas devido forte apreço do judaísmo, o que era condenado por Marcião. Apesar de Marcião ter sido condenado como heresiarca em 144 d.C., ele fez com que a igreja trabalhasse nesse empreendimento de ter um cânon do Novo Testamento na mesma igualdade que o Antigo Testamento dos judeus. E isto fica muito evidente através da grande descoberta do padre Ludovico Antônio Muratório, que em 1740 publicou os fragmentos descobertos de material que datava do sétimo século, mas que autoridades reconhecem que, apesar de datar do sétimo século, esses fragmentos descobertos na Biblioteca Ambrosiana de Milão por Muratório na verdade, do segundo século, especificamente cerca de 170 depois de Cristo. É esses fragmentos que nós conhecemos como o cânone de Muratório ou cânone muratoriano. Esse cânone muratoriano deixa claro que a igreja, já no segundo século, tentava fixar um cânon do Novo Testamento. Mas o cânon do Novo Testamento só veio tomar forma, só veio tomar corpo a partir de Atanásio, bispo de Alexandria, no Egito, que em 367 apresentou uma lista com os atuais 27 livros que nós temos em nossa Bíblia. Foi a partir de Atanásio, ou da lista de Atanásio, que o Novo Testamento foi criando corpo e foi aceito, ou a igreja reconheceu que aqueles livros foram ou eram inspirados pelo Espírito Santo ainda em 367. Apesar de Atanásio apresentar os 27 livros que compõem hoje o nosso Novo Testamento, ele só foi reconhecido depois de passar por 2 concílios, o Concílio de Hipona e o Concílio de Cartago, respectivamente, em 393 e 397. Na formação do cânon do Novo Testamento, muitos livros ficaram de fora. O Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, 1 Clemente aos Coríntios, o Didaquê e tantos outros livros importantes que nós sabemos que houve ali naquele processo de formação do cânon do Novo Testamento. Mas é bom que se diga que desde o 4º século a igreja fechou o seu cânon e são esses atuais 27 livros que a igreja cristã, em especial a igreja protestante, reconhecem como os únicos livros inspirados pelo Espírito Santo do Novo Testamento.